eu sou Gabriel Tavares, eu sou professor universitário, farmacêutico, professor universitário. Atualmente eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais e também da Faculdade Dom Bosco. Eu fui convidado para falar um pouquinho sobre drogas de abuso. E quando a gente fala de drogas de abuso, nós temos várias aí circulando pelo mundo inteiro. Porém, nós temos aí as mais comuns, e dentre as mais comuns a gente classifica elas em três categorias, né? Aquelas que a gente considera como estimulantes, nós temos também aquelas que são consideradas alucinógenas, e nós temos aquelas consideradas, né, na verdade, que é o etanol, que entra numa classificação à parte, que é o álcool, né, bebida alcoólica. Dentre os estimulantes, nós vamos ter aí a cocaína e o crack, que por sinal são os que causam mais dependência, vou falar um pouquinho por quê. Nós temos também as anfetaminas, e aí dentre as anfetaminas nós temos os derivados das anfetaminas, né, a metilanfetamina, nós temos também o famoso êxtase, que a gente também chama de MD, ou bala, muito utilizado aí em festa, né, em rave. Dentre os alucinógenos, nós temos aí, né, o LSD, a gente também é chamado de doce, também muito utilizado em festas. Nós temos também a maconha, que talvez seja, dentre todas, a mais utilizada, também entra na classificação de alucinógeno. E nós temos a classificação à parte, que são as bebidas alcoólicas, né, que entra aí as bebidas que envolvem o uso de etanol. Começando então a falar sobre as drogas estimulantes, nós temos aí, iniciando pelo crack e pela cocaína, a gente fala de estimulantes porque elas afetam o sistema nervoso central, né? Afetam toda a nossa parte neurológica, né? Todo o nosso cérebro. E elas afetam de uma forma estimulatória, né? A hora que a gente pensa em estimulatória, né, a pessoa ela fica mais ativa, né, mais eufórica. O grande problema é que, por exemplo, em relação ao crack e à cocaína, e é o que causa realmente a grande dependência em relação a crack e cocaína, é o fato dela causar uma euforia muito grande mesmo. E conforme o efeito vai passando, e esse efeito é bem rápido, né? E conforme esse efeito vai passando, a pessoa apresenta o que a gente chama de disforia. É como se ela entrasse num estado depressivo. O fato dela ficar mal, né, psicologicamente, emocionalmente, ela vai querer utilizar de novo, ela vai querer aquela sensação de euforia novamente. O que torna a pessoa cada vez mais dependente dessas drogas. Ela vai precisar de utilizar com uma frequência muito maior. O grande problema dessas drogas é, além da dependência, né, toda uma alteração neurológica. Então a pessoa ela vai perdendo memória, torna essas drogas extremamente perigosas, né, para o uso aí, né, para a vida do usuário. A AIDS, né, ela pode ser transmitida a partir desse compartilhamento de agulha, né, da infecção ali pela agulha, uma vez que a gente está injetando dentro do sangue, dentro de uma veia, né, de uma pessoa e contaminando aquela agulha e passando para outra. Um outro estimulante, né, nós temos aí a anfetamina. A anfetamina ela é utilizada, né, também para estimular o sistema nervoso central, para também estimular os pensamentos, né, a função neuronial, tá? E o grande problema a anfetamina, ela vem junto com os seus derivados, né? Nós temos aí como derivado o êxtase, que a gente também conhece aí por vários outros nomes, né? Os mais comuns é realmente a bala, muito utilizados em festas, né? Em raves, em baladas, né? O pessoal usa aí a bala para realmente ficar ali naquele estado de euforia, né? Desinibido, euforia. O grande problema desses derivados das anfetaminas é realmente a perda da noção da realidade, né? A pessoa realmente ela fica num estágio de euforia e às vezes ela não tem muita noção do que ela está fazendo. Então esse é o grande risco. Já passando para os alucinógenos, nos alucinógenos a gente inicia então falando sobre o LSD, a gente também chama de bala, também muito utilizado em balada, muito utilizado em rave. Quando a gente fala de alucinógeno, aí realmente a pessoa ela fica num estágio relaxado, né?
porém ela tem várias alucinações, ela realmente perde muito a noção da realidade, né? O grande problema do LSD também são as alterações aí, né? Aumento de temperatura corporal, pode aumentar a pressão arterial, o que pode trazer aí alguns riscos, né? Além dessa alteração de realidade, né? A pessoa a longo prazo ela vai perdendo um pouco da função de memória, ela vai perdendo um pouco as memórias recentes dela. O mesmo vale para a maconha, né? A maconha também tem esses efeitos alucinógenos, né? Essa perda de realidade, perda da noção da realidade, tá? A pessoa ela vai ficando, né, tendo alucinações, ela vai perdendo noção do que é real, do que é irreal, tá? Em geral, né? A longo prazo ela pode ser prejudicial pro organismo das pessoas, tá? E nós temos o álcool, né, que são as bebidas alcoólicas, e aí nós temos várias, né, vodka, cerveja, vinho, né, absinto, tequila, que são também utilizadas de maneira, né, para causar uma euforia, para causar um relaxamento, para causar uma desinibição aí em sociais. A grande questão é que o álcool a longo prazo ele também causa dependência, né? A pessoa pode entrar aí no estágio de alcoolismo, como alteração cardiovascular, alteração, né, do coração, dos vasos sanguíneos, aumento de pressão arterial. O álcool a longo prazo ele também pode causar alteração no fígado, né? O fígado vai perdendo a sua função, pode causar alteração no estômago, que também começa a perder sua função. Então, no geral, essas drogas de abuso, né, elas trazem euforia, trazem desinibição a curto prazo, tá? Mas o tanto de coisas prejudiciais que elas trazem pesam muito mais do que aquela simples euforia daquele momento. Então, vamos ficar atentos a tudo isso, ao nosso redor, porque o uso de drogas de abuso ele tem sido cada vez mais comum, né? Estou à disposição para qualquer dúvida. E muito obrigado pela oportunidade e pela atenção.